O Trânsito e Você. Oferecimento. Eletel, rede de franquia, a sua melhor imagem. Olá, como estão todos vocês? Vocês que participam, que assistem o programa O Trânsito e Você. É sempre um prazer estar aqui com vocês para falarmos sobre assuntos relevantes ao trânsito na nossa cidade e no nosso país. Eu sou Alan Bastos e hoje no programa O Trânsito e Você nós vamos falar sobre a mais nova alteração no Código de Trânsito Brasileiro. Como todos vocês já devem saber, devem ter lido já ou visto alguma reportagem sobre as novas modificações que vão acontecer no nosso Código de Trânsito Brasileiro. Semana passada, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a 39ª alteração no Código de Trânsito Brasileiro, desde que ele foi criado em 1997. Essa alteração no Código de Trânsito Brasileiro, sancionada pelo presidente, entrará em vigor somente a partir de abril de 2021. Ela traz algumas alterações importantes para os condutores, mas também tem algumas alterações para aqueles que ainda não têm habilitação e estão no processo de habilitação ou pretendem, ter habilitação. Mas lembrando que esta lei só vai entrar em vigor em abril de 2021. Alguns pontos importantes, algumas alterações muito falada, muito comentada pela grande mídia, que foi aí sancionada pelo presidente, depois de passar pela Câmara, pelo Senado e ser sancionada pelo presidente. Talvez a modificação mais comentada por todos é a alteração no número de pontos negativos que o condutor tem que ter em seu desfavor para que ele seja suspenso do direito de dirigir. Lembrando a todos que a suspensão do direito de dirigir é uma penalidade aplicada somente aos condutores que possuem CNH definitiva. Quem tem permissão, ele não pode ser suspenso, porque é aplicada a ele a penalidade de cassação direta. Pois bem, como é hoje, em 2020, como é hoje, como funciona a suspensão do direito de dirigir hoje? Hoje a suspensão do direito de dirigir por pontos, ela acontece quando o condutor atinge 20 pontos negativos. Então as infrações, elas estão distribuídas de acordo com a sua gravidade. Gravíssima, 7 pontos, grave, 5 pontos, média, 4 pontos e leve, 3 pontos. Somados os pontos no período de 12 meses, a partir da primeira infração, se o condutor atingir aí 20 pontos, ele é suspenso do direito de dirigir. Como vai ficar isso depois que essa nova legislação de trânsito entrar em vigor em abril de 2021? De que maneira vai ser isso? A lei diz que a pontuação vai ser estendida para 40. Então, em vez de 20, o condutor terá que atingir 40 pontos para ser suspenso do direito de dirigir. Porém, não será da maneira que muita gente está pensando, 40 pontos deliberadamente. Existem regras dos 40 pontos. A primeira regra é 40 pontos se a pessoa cometer infrações de natureza leve, média ou grave, somadas, atingir 40 pontos. Se dentre essas infrações ele cometer uma gravíssima, então deixa de ser o teto 40 pontos e passa a ser 30 pontos se dentre as infrações existir uma gravíssima. Se ele cometer 2 gravíssimas, o teto deixa de ser 30 e passa a ser 20. Então, se dentre as infrações que ele cometeu, tiver 2 infrações gravíssimas, aí então o teto de 40 pontos passa a ser 20 pontos, como é hoje. Se a pessoa cometer infrações de natureza leve, média ou grave, aí sim, nessa situação, ele poderá chegar aos 40 pontos. A única ressalva é que condutores que exercem atividade remunerada
poderão atingir os 40 pontos, independente da gravidade da infração. Alguns especialistas concordam, outros discordam, e você pode deixar a sua opinião aí nos comentários deste vídeo, se você concorda, se você não concorda com essa alteração aí no Código de Trânsito brasileiro. Uma outra alteração também muito comentada pela mídia é a ampliação no prazo para a renovação do documento de habilitação. Como é hoje? O que está previsto em lei hoje? O que está previsto é que a renovação seja de 5 em 5 anos até a pessoa completar 65 anos, de 3 em 3 anos após os 65 anos, ou a qualquer tempo a critério do médico perito. Se o médico entender que a pessoa precisa renovar a carteira com 2 anos, ele tem essa autoridade para aplicar essa medida. Como ficará com a alteração no Código de Trânsito brasileiro, que entrará em vigor em abril de 2021? Até 50 anos, pessoas até 50 anos, poderão renovar a sua habilitação de 10 em 10 anos. Então, a pessoa que for renovar a sua habilitação a partir de abril de 2021, ele poderá renovar por um prazo máximo de 10 anos, ao contrário de hoje, que é 5 anos. Mas isso se a pessoa tiver até 50 anos de idade. Entre 50 e 70 anos continua valendo 5 anos, e acima de 70 anos de 3 em 3 anos, e também a qualquer tempo a critério do médico perito examinador, que pode determinar entre 6 meses e 10 anos aí nessa nova legislação. Então esses são os dois pontos aí muito comentados, na mídia e debatidos por especialistas, alguns contrários, outros favoráveis, e é dessa maneira que vai acontecer após esta lei entrar em vigor em 2021. E você pode comentar e deixar o seu comentário o que você acha dessa ampliação no prazo para a renovação do documento de habilitação. Nós vamos a um breve intervalo e retornaremos já com outros pontos da alteração no Código de Trânsito brasileiro. Na Autoescola Minas Gerais, o processo de habilitação começa logo no atendimento. Aqui eu recebo toda a orientação que eu preciso. Aqui na Autoescola Minas Gerais, eu saio da aula teórica preparada para a prova. Com os melhores instrutores, aqui na Autoescola Minas Gerais, eu me sinto preparada para fazer meu exame prático. Autoescola Minas Gerais, onde o seu sonho se torna realidade. Rua Coronel Joaquim Francisco, 71, em Itajubá. Eu realizei o meu sonho. Venha você realizar o seu também. Autoescola Minas Gerais, onde seu sonho se torna realidade. O Estúdio Ultravioleto está de cara nova, com mais conforto e privacidade para você. Venha conhecer! Aqui você encontra tratamento da cabeça aos pés, aumentando a sua autoestima. Agende seu horário pelo número 991 26 6737. Esperamos por você. No Central Park, nossos clientes contam com espaços para carros e motos, monitoramento com câmeras de segurança em todo o ambiente, por apenas R$ 3 a hora. Conheça também nosso serviço de lava-jato com lavagem a vapor, localizado em frente à Praça do Banco do Brasil, no centro de Itajubá. Telefone 99957-4477. Central Park, estacione aqui. Quando você passar pelo Trevo do Capote, em Piranguinho, não deixe de conhecer o Portal da Mantiqueira. Tudo em artesanato, artes em metal, móveis rústicos e muito mais. Portal da Mantiqueira, no Trevo do Capote.
Dr. Nutrichan de Sales, nutrição clínica, especialista em nutrição esportiva, consultoria em serviços de nutrição e alimentação. WhatsApp 984621944. 98406-2776. Retornando com o programa O Trânsito e Você, hoje nós estamos falando sobre as alterações do Código de Trânsito Brasileiro. Nós falamos sobre a ampliação da pontuação para a suspensão e também a ampliação para o prazo de renovação do documento de habilitação. Porém, esta alteração também envolve outras coisas. Por exemplo, foi criada uma nova infração que será aplicada, imposta aos condutores a partir de abril de 2021. Que infração é essa? Essa infração prevê o quê? Que a pessoa que estiver portando latas, garrafas ou qualquer tipo de bebida alcoólica aberta no interior do veículo, independente se o veículo estiver em movimento ou parado, ela será autuada, e essa infração é infração de natureza grave. Portar bebida alcoólica de qualquer natureza aberta dentro do veículo. A bebida alcoólica só poderá ser transportada lacrada, se estiver no interior do veículo, lacrada dentro de um fardo, ou então no porta-malas. O agente, o policial, a autoridade de trânsito, poderá aplicar essa autuação, por exemplo, se o carro estiver parado e a pessoa estiver consumindo bebida alcoólica dentro do carro, independente se é o passageiro, se é o condutor, ele será autuado por isso, por estar consumindo bebida alcoólica ou com bebida alcoólica aberta no interior do veículo. Uma outra alteração também que vai entrar em vigor, e essa aí é unanimidade, todos os especialistas aplaudiram essa alteração, é a exclusão da possibilidade da pessoa que se envolve num acidente e causa a morte de alguém, e essa pessoa, esse condutor, estava bêbado. Então ele dirigindo bêbado atropela e mata alguém. Hoje a lei permite que a pessoa, se condenado, substitua parte da pena restritiva de liberdade por serviços comunitários, por exemplo, ou doação de cesta básica. E aí nós vemos muito na mídia, muitos acidentes que chamam a atenção quando a pessoa está bêbada e de repente você vê que a pessoa não é condenada, não é presa, e ela cumpre aí medidas socioeducativas, como serviço comunitário e doação de cestas básicas. Porém, essa alteração prevê que será excluído esse item. A pessoa não poderá mais, caso ela, dirigindo embriagada, atropele e mate alguém, por exemplo, ela não poderá mais substituir a sua pena privativa de liberdade por serviços comunitários. Os juristas, os especialistas em direito do trânsito acharam muito importante essa alteração, porque isso aí vai acabar, de certa forma, com alguns tipos de impunidade que existem nessa situação de acidente com morte no trânsito. E essa foi uma alteração também muito comentada pelos especialistas. Para as pessoas que vão iniciar o processo de habilitação depois que essa lei entrar em vigor, também vai existir algumas mudanças. Por exemplo, não será mais necessário realizar uma aula noturna dentre a carga horária mínima exigida para o processo de habilitação. Hoje, a pessoa que é um candidato, à primeira habilitação, dentre a carga horária de 20 aulas, ele precisa fazer uma aula no período noturno. O período noturno é compreendido a partir das 18 horas. Então essa exigência vai acabar, ela vai poder fazer as 20 aulas no período diurno sem problema nenhum, o sistema não vai bloqueá-la para que ela possa dar prosseguimento no processo. Outra coisa muito interessante também que vai vigorar com essa alteração relacionada ao processo de habilitação é o fim do período interstício. Ou seja, quando a pessoa faz o exame prático ou o exame teórico e caso haja reprovação, hoje ela tem que aguardar 15 dias
para que possa, no 16º dia em diante, remarcar o seu exame para a próxima vaga disponível. Com a alteração da lei, esses 15 dias, esse período interstício não existirá mais. Ou seja, a pessoa foi reprovada hoje, ela pode marcar o exame para o próximo dia que tiver vaga, obviamente. Ela não precisará mais esperar 15 dias para remarcar o seu exame. Reprovou hoje, amanhã ela já pode pensar ou já pode remarcar para a próxima data que for disponível. Então são duas alterações que foram trazidas no processo de habilitação e que vão aí mudar também a maneira com que as pessoas, os candidatos, à habilitação vão realizar o seu processo, Algumas coisas que foram debatidas também nesse período, na Câmara, no Senado, por exemplo, o uso da cadeirinha continua exatamente como está, sendo obrigatório, e o não uso, o transporte de crianças fora do dispositivo de retenção continua sendo considerado infração de natureza gravíssima. Outra coisa, a obrigatoriedade do farol baixo nas rodovias pelos veículos, também foi mantida esta obrigatoriedade. Uma coisa que foi mudada pelo presidente é a questão dos motociclistas nos corredores. O texto que veio da Câmara e do Senado dizia que os motociclistas não poderiam circular no corredor com o trânsito ainda em movimento. Porém, o presidente entendeu que poderiam circular. Então, houve essa divergência e essa matéria vai ser aplicada dessa maneira. Então, em resumo geral, essas foram as principais alterações que o Código de Trânsito brasileiro sofreu. Lembrando a todos mais uma vez que esta lei entrará em vigor apenas em abril de 2021. Você concorda? Você discorda? Você acha que isso vai melhorar o nosso trânsito? Não vai melhorar? Vai melhorar o processo de habilitação? Não irá melhorar o processo de habilitação? Deixe o seu comentário aí nesse vídeo e nós vamos responder, vamos conversar, vamos debater sobre isso e faremos outros programas também falando mais sobre essas alterações, porque são várias e num programa só a gente não consegue abranger todas na sua totalidade. Então essas são as principais alterações que já estão determinadas e acontecerão no Código de Trânsito Brasileiro, 39ª alteração no Código de Trânsito Brasileiro, que entrará em vigor o ano que vem. Então são as principais, são essas que nós falamos aí. Deixe os seus comentários, interaja conosco nas nossas redes sociais, participe do programa O Trânsito e Você. Até semana que vem, com o próximo programa O Trânsito e Você, uma realização Autoescola Minas Gerais, onde o seu sonho se torna realidade. E TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Um grande abraço e até semana que vem. O Trânsito e Você. Oferecimento. Eletel, rede de franquia, a sua melhor imagem.